Olá, alunos, boa tarde. Vamos começar nossa segunda aula, então, de filosofia, né? Dando continuidade ao assunto da aula passada, a gente vai entrar hoje em... Opa, que tem uma travada aqui. A gente vai entrar em patrística. Patrística, como eu falei na aula passada, é um dos dois grandes movimentos da filosofia medieval, né? Ela foi a primeira que se tornou uma descrição de como é a fé católica, a fé cristã naquele período. Como eu estava lembrando, até na Idade Moderna, até ter a Revolução Protestante, né, as reformas protestantes com Lutero, o anglicanismo e o calvinismo, a Igreja Católica era a única que detinha a fé cristã, né? Então, a patrística vem desse nome por causa dos patrões, dos padres, que... O que foi esse movimento, né? Teve um momento que tornou-se necessário explicar os preceitos e a doutrina católica às autoridades e ao povo. Então, foi utilizado todo um trabalho de pregação e de conquista espiritual para ir passando a fé para as pessoas, né? Então, os padres da igreja elaboraram diversos textos sobre a fé e revelação cristã, né? Foram escrevendo vários ensaios, várias coisas. Nesse momento, tentou munir a fé de argumentos racionais, ou seja, se tentou uma conciliação daquela filosofia antiga, da Grécia Antiga, que estava esquecida até então, com o cristianismo, através de uma releitura dos textos de Platão, de Aristóteles e por assim vai. Então tem uma pequena esqueminha aqui, né? Filosofia patrística, né? Ou seja, foram criados pelos padres. Foi a primeira tentativa de conciliar a fé cristã com a razão grega. A gente pode, ali, o Santo Agostinho, ele vai tentar unir dois movimentos, que era o neoplatonismo, que foi fundado por Plotino, que buscou nas ideias de Platão os caminhos para justificar a religião católica. Né? Naquelas ideias de Platão, que tem né, que é o espírito, onde tudo é perfeito, e o corpo, que é uma representação. Lembra lá em Platão? Foi ensinado isso para vocês? É isso. Então, e também buscou no maniqueísmo, que era uma doutrina que dividiu o mundo entre bem e mal, bom e ruim. Ou seja, ou é uma coisa ou é outra. Só tem dois lados da mesma moeda. Então, o que seria esse mal? Né? O mal para a patrística. O mal é a ausência do bem, causado pelo livre-arbítrio. Ou seja, Deus nos deu o livre-arbítrio, mas isso nos permite ter a ausência do bem, a gente ir pelo lado mal. Então, o universo ele é dominado por duas forças opostas que vivem em constante batalha, né? O bem e o mal, que batalham entre si para conquistar. Aí, qual que é a ética desse movimento, né? Qual que é o que a gente tem que seguir para ser bom? A ética é diretamente ligada à moral cristã, que vai trazer felicidade para a gente, né? E o principal ponto de sabedoria da patrística baseia-se na reminiscência platônica, na ideia de platônica, alma, né, que é Deus, o homem interior. Né? Então Deus vai conduzir o homem, o meu eu interior, à verdade já conhecida, que é aquilo que está no mundo perfeito de Platão, o espírito das coisas, que é Deus. Então Deus vai me conduzir ao conhecimento da verdade. Quando a Bíblia fala que só Deus salva, ou seja, quando eu reconhecer a verdade de Deus, eu serei salvo. É isso que vai ocorrer. Né? E a patrística também vai acreditar na teoria da iluminação, o ato de conhecer a verdade. Né? Todo mundo fala, essa pessoa é iluminada por Deus, então quer dizer que ela conhece a verdade, que Deus é a verdade. Né? E vamos fazer essa comparação com Platão, né? Santo Agostinho, que foi um importante filósofo medieval, ele vai pegar aquela ideia do mundo inteligível, ou seja, do mundo dos espíritos, mundo das ideias divinas,
pela iluminação, o homem recebe de Deus o conhecimento das verdades eternas. Né? Há uma concepção dualista, bem e mal, e a razão ela é totalmente subordinada à fé. Ou seja, eu creio para que possa entender. Então a minha razão, ou seja, o meu conhecimento, ele só vai existir através da fé. Eu só conheço se eu tiver fé. Entende? Eu só conheço a palavra de Deus, eu só tenho Deus revelado em mim pela minha fé. E a partir de Deus revelado em mim, eu posso explicar Deus. Então, o Agostinho, ele argumentava em favor da supremacia do espírito sobre o corpo e a matéria. Que nem Platão acreditava, né? O espírito, o mundo inteligível, o que é perfeito e a gente não vê, ele é superior do que a matéria, do que o nosso corpo, que é imperfeito. Né? Então a alma teria sido criada por Deus para reinar sobre o corpo. Que nos leva para a prática do bem. A alma é boa. Né? Quando o corpo se torna mais importante, assume o governo da alma. Aí surge a ideia de pecado. Ou seja, quando o meu corpo falar mais do que eu, quando eu tenho muita fome, quando eu tenho muito desejo material por coisas, sabe? Quando eu quero comprar um videogame novo, o dinheiro, ele vai desviar a minha alma. O corpo domina o meu ser e não a minha alma. Então, o espírito da matéria, da essência, é a aparência, né? Então, para eles, ser livre, ou seja, você ser liberto, ser feliz, é servir a Deus. Pois o prazer de pecar é escravidão. Ou seja, eu pecar é prazeroso no momento, mas me leva à escravidão na minha alma. Vocês entenderam? É que nem a igreja fala. E quem pecar, né? O pecador ele é preso. O pecador ele é preso naquele seu pecado. Por exemplo, eu compro. Então eu vou comprar e tô preso nessa, eu tô preso nesse caminho, né, de sempre comprar e consumir cada vez mais coisas que eu não preciso. Então é isso que vai falar. Quando a alma toma conta, quando o teu espírito toma conta, você não tem mais esses vícios físicos, né? Você não tem mais aquela necessidade de fazer compras, de comer muito. Porque a alma serve a Deus e Deus vai te dar toda essa satisfação que você precisa para viver. E como que ele vai explicar essa questão do pecado? Né? O pecado original, que é aquele pecado lá no início da Bíblia, quando Deus chega para Eva e Adão e fala: comereis todo fruto desse jardim, menos da árvore do conhecimento e da sabedoria. Aí a mulher vai lá, aí a cobra, né, a serpente, fala: não, come a maçã, come este fruto. Você não quer, porventura, ser igual a Deus? Você será igual a ele. Então ela come a maçã e dá para o homem. Então esse é o pecado original, né? O primeiro pecado cometido. E o outro pecado que também é essencial para a gente entender a nossa natureza pecadora seria a morte de Cristo. Ela foi necessária para salvar o homem do pecado de origem. Né? Então a Bíblia fala: Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Né? Então Cristo ele foi sacrificado para que nenhum homem ou para que nenhum animal precisasse ser sacrificado depois. Então Cristo é o elo que nos salva do pecado original de Adão. Aí fica essa questão: o que nos salva então? As boas obras ou a graça divina? Então a patrística vai falar que quem comete pecado só consegue retornar aos caminhos de Deus e da salvação mediante esforço pessoal da vontade e concessão da graça divina. Ou seja, eu tenho que batalhar para sair do meu pecado. Né? Se eu sou um pecador, eu tenho que ter força de vontade e Deus vai me conceder essa graça para me sair. Então, sem a graça de Deus, né, sem Deus rogar por nós, o ser humano não pode conseguir nada, ou seja, somos fracos. Né? Uma das teorias que vão contra isso, nesse período, é a teoria de Pelágio,
que afirmava que a boa vontade e as boas obras humanas seriam o suficiente para a salvação individual. Ou seja, se eu fizer o bem, se eu tiver boa vontade com os outros, não importa o que eu faça, eu serei salvo. Não é isso que a patrística vai falar. A teoria de Pelágio, a heresia, foi adotada a teoria de Santo Agostinho sobre a necessidade da graça divina doada por Deus aos seus eleitos. Ou seja, Deus me dá a graça, pela graça eu serei salvo. Então, essa teoria de Pelágio, né, por que ela vai ser condenada? Porque ela tem uma noção grega de autonomia da vida moral humana, ou seja, eu não preciso de Deus para reger as minhas necessidades, para me ser bom ou mal. Eu sou conforme a minha escolha, porque eu tenho livre-arbítrio. Então, essa noção de que o indivíduo pode salvar-se por si só, sendo bom e fazendo boas obras, sem a necessidade de agir divina, é contrário à filosofia cristã. Então, essa é a principal diferença que a gente vai ter, né, entre a noção de filosofia grega e a filosofia cristã. A filosofia grega vai falar que o ser humano ele é um ser social e político. E já a cristã de Agostinho, ele vai falar que o indivíduo tem uma ligação com Deus. Então, essa ligação que nos faz bom. Né? Lembrando, filosofia grega. Por viver em sociedade, eu tendo a ser bom. Filosofia cristã. Eu só sou bom porque eu tenho Deus. Aí, nós vamos para outro ponto que a patrística vai enfatizar muito bem, que é a liberdade e pecado. Então, a vontade, ou seja, aquilo que nos faz agir, é uma força que determina a vida e não uma função interligada ao intelecto. Ou seja, a gente não pensa em agir. Nosso corpo tem vontade própria. Ou seja, nós temos uma impulsão. A gente age sem pensar. Então, Agostinho vai pregar que a liberdade humana é própria da vontade e não da razão. A pessoa peca por usar o livre-arbítrio para satisfazer uma vontade má. Ou seja, eu tenho livre-arbítrio, Deus me deu o livre-arbítrio. Só que se eu utilizar, né, essa liberdade para satisfazer uma vontade ruim, como falar mal dos outros, comprar sem desfazer, maltratar um animal, eu estou pecando. Então o ser humano ele não pode ser autônomo em sua vida moral. Ou seja, eu não posso decidir livremente a minha conduta. Eu não posso escolher. Eu tenho sempre que pensar o que Deus falaria para mim naquilo que eu for escolher. Então o ser humano ele pode querer o mal e praticar o pecado. Esse é o motivo que a gente precisa da graça divina, porque todo ser humano é pecador. Nós todos tendemos a cometer o pecado. Mas a graça divina nos salva disso. Aqui tem uma pequena diferença de fé e razão. A fé nos faz crer em coisas que nem sempre entendemos pela razão. Ou seja, por que eu acredito em Deus? Não tem uma explicação. Mas eu sei, no meu espírito, dentro de mim, que ele existe. É necessário crer para compreender, pois a fé ilumina os caminhos da razão e a compreensão nos confirma a crença. Eu tenho que crer que Deus existe para me entender como ele age na minha vida, segundo a filosofia patrística. Ou seja, antes, quando eu não era muitos santos, acontece assim, eu maltrato as pessoas, que nem São Paulo, né, o Paulo de Tarso, que ele perseguia cristãos até que um dia ele recebeu um chamado de Deus. Aí ele compreendeu porque era errado o que ele fazia. Você entende? Então a fé vem antes da razão. Ou seja, eu acreditar vem antes de eu procurar saber como aquilo acontece. A fé, ela revela a verdade do ser humano de forma direta, intuitiva. Depois vem a razão esclarecendo tudo aquilo que a fé revelou. Ou seja, a razão vai me fazer explicar aquilo que a fé já me revelou. Porque a bondade de Deus é grande. A fé me revela a verdade. A Bíblia vai me revelar. E eu vou, a partir daquilo, explicar porque Deus é bom. Então a fé vem antes da razão. Sempre. Na filosofia patrística, no início da era medieval, a fé sempre vai vir antes da razão.
Então, a influência grega, helenística, né, na patrística, vem aqui. Maniqueísmo herdou a concepção dualista, luta do bem e contra o mal. Ou seja, Deus e o diabo, o bem e o mal. O ser humano, ele tem uma inclinação natural para o pecado. Ou seja, todos nós achamos pecadores por causa do pecado original. O mal é o afastamento de Deus. Por isso que a igreja medieval defendia uma intensa educação religiosa. Desde jovem você é treinado a seguir nos caminhos. Um outro movimento que vem dos gregos é o ceticismo. Uma desconfiança nos sentidos, conhecimento sensorial, ou seja, eu tenho que duvidar daquilo que eu sinto. Né? Se eu sinto fome, sede, eu estou realmente com sede? Ou eu estou buscando beber mais água do que eu preciso? Eu estou realmente com fome? Ou estou com gula, comendo muito mais do que eu preciso? E também vem dos gregos a noção do platonismo, concepção de verdade como conhecimento. Ou seja, Deus me revela uma verdade e aí eu conheço as coisas. Que nem quando Platão fala lá a concepção da verdade, né? Eu só irei buscar a verdade através do conhecimento. Só que aqui, na era medieval, é aplicado de uma maneira um pouco diferente, como eu já expliquei para vocês. A verdade revelada por Deus vai me levar ao conhecimento das coisas. Então, para a aula de hoje é isso tudo, pessoal. Lembrando, tem um exercício lá para vocês fazerem como chamada para essa aula, tá ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima.